Opa! Então, esse aqui é um videozinho mais old school, né, com o ângulo da câmera, com a TV ali atrás passando o TFT, que nem era nos primeiros vídeos aqui do canal, né, obviamente eu fazia com a câmera de iPhone, agora tem um ângulo um pouquinho mais aberto aqui da câmera, então dá pra ver mais do meu quarto. Mas enfim, eu acabei de acordar, né, acordei tarde hoje, agora são meio-dia e 42, mas eu acordei ali por volta de 11h30, 11h40. E nesse vídeo aqui eu quero dar um pouquinho da minha visão, né, de quais são as habilidades que fazem com que uma pessoa fique rica cedo. Quais habilidades um jovem ali precisa ter, né, principalmente aqui da geração Z, quais habilidades essas pessoas têm que ter para conseguir chegar em bons patamares financeiros. Eu acho que a mais importante, e a que eu já abordei em vários vídeos aqui do canal, é ser autodidata. É você realmente aprender as coisas por conta própria, sem ninguém pegar na sua mão e sem ninguém te mostrar o caminho, né? Você desenha o seu próprio caminho, da onde você quer chegar, e você vai aprendendo ali no caminho as habilidades necessárias para você chegar onde você quer chegar. Ou talvez nem seja focando no objetivo final sendo o dinheiro, né? Às vezes você só quer fazer alguma coisa que você goste. Por exemplo, no começo eu queria editar vídeos porque eu via vídeos legais na internet e eu queria reproduzir eles, né? Eu queria fazer o vídeo ali no mesmo estilo. Eu queria fazer vídeos ali que nem eles, né? Ou pelo menos editar vídeos que nem eles editavam. Então eu busquei as ferramentas ali para conseguir editar daquele jeito, né? Eu aprendi as técnicas ali, tudo sozinho, porque eu era criança, eu não tinha dinheiro para comprar um curso para alguém me guiar. E na verdade, na época lá de 2015, 2016, nem existia cursos de edição, né? Não era uma coisa muito explorada e tinha muito pouca pessoa no mercado que editava para YouTubers. Eu vou comprar curso de quem, né? Não tem ninguém ensinando, né? Eu teria que aprender por conta própria, eu teria que ver tutoriais gringos, né? Vendo tutoriais gringos, eu tinha que entender o que esses caras estavam falando para conseguir seguir os tutoriais ali do YouTube, né? E eu assistia tudo pelo YouTube. O YouTube acho que foi a maior fonte de conhecimento da minha vida, né? O YouTube é praticamente uma faculdade desorganizada. Você consegue, inclusive, encontrar tudo que se ensina em uma faculdade de determinado curso no YouTube, principalmente cursos EAD, assim, né? Obviamente cursos mais presenciais, né, que requerem equipamentos específicos, esses não tem como se achar no YouTube porque é tudo virtual. Mas todo tipo de informação que é simplesmente passada a partir da comunicação da fala verbal, você consegue encontrar na internet, né? Ou pela fala ou pela escrita, você consegue encontrar essas coisas na internet, no YouTube. Claro que é muito mais difícil porque é tudo desorganizado, não tem nada organizado em módulos, não tem uma sequência lógica, né? Você tem vários conteúdos ali desorganizados que você tem que ir caçando ali esses conteúdos e conectando na sua própria cabeça de forma lógica para daí sim fazer sentido e você conseguir extrair conhecimento de tutoriais da internet, de relatos do Reddit, de fóruns na internet, né, de qualquer tipo de lugar onde informação esteja sendo transmitida. E isso também parte um pouquinho para a ideia de você aceitar aprender com os outros. Eu sei que quando você tem, né, os seus 18, 19, 20 anos, você acha que sabe tudo. Eu achava que eu sabia tudo. Até hoje, às vezes, eu tenho alguns devaneios onde eu acho que eu sei mais que pessoas que trabalham há anos e anos com a coisa, né? Eu não sei, né? Tem muita coisa que eu não sei. E aceitar aprender com pessoas que sabem mais é o primeiro passo para você de fato aprender. Porque se você acha que você sabe fazer tudo e você fecha as portas para qualquer conhecimento externo, você fica preso na sua cabeça, às vezes dando voltas e voltas nas mesmas ideias, e às vezes uma conversa com outra pessoa ou um vídeo que você assiste te traz uma ideia, te traz uma maneira nova de pensar sobre um assunto, e isso pode mudar a sua vida ao longo prazo. Então eu acho que para você enriquecer cedo, você não pode ser muito teimoso, né? Você tem que admitir que você é simplesmente um jovem burro e que você quer aprender. Né, e você busca pessoas que querem te passar esse conhecimento. E eu admito, eu ainda tô nessa posição, cara. Eu tenho 21 anos, eu não sei muita coisa da vida, eu não vivi muito, né? Eu mal saí direito da casa dos meus pais. Eu saí da casa dos meus pais uma vez para ir morar em São Paulo. E eu passei 4 meses lá e eu já voltei para casa porque eu não conseguia lidar com a rotina de adulto sozinho, né? Para mim era difícil ali fazer as tarefas diárias e também me dedicar ao meu trabalho. O meu apartamento era uma bagunça. Eu tinha problemas com bebida também, né? Então, às vezes, a própria bebida ali, né? O próprio álcool atrapalhava o meu trabalho, atrapalhava o meu rendimento, né? Eu tinha noites de sono horrível, às vezes eu ia dormir de manhã e acordava de tarde. Então, eu não consegui me organizar muito bem ali. E eu fui muito com a ideia de que eu estava preparado, que eu sabia de tudo, eu sei fazer as coisas, né? Eu não preciso de ajuda. E eu fui lá e quebrei a cara. E realmente eu precisava de ajuda. Tinha muita coisa que eu não tinha aprendido. Às vezes coisas básicas da vida ali, de como tomar conta de uma casa, eu não sabia, né? Porque na minha cabeça, eu tô fazendo dinheiro, eu sei fazer tudo agora, né? O dinheiro resolve tudo. Às vezes não resolve, né? Tem muitas coisas que você tem que aprender.
na prática mesmo, que por mais dinheiro que você tenha, alguns problemas da sua vida não vão ser resolvidos com dinheiro. Por exemplo, né, dificilmente eu iria resolver o meu problema de beber, né, enquanto eu trabalhava, que eu fazia muito isso, com dinheiro. Na verdade, seria um hábito bem autodestrutivo, né, porque quanto mais dinheiro eu tinha, mais álcool eu conseguia comprar, né, e quanto mais eu trabalhava ali, e na minha cabeça eu botava que se eu trabalhasse bêbado, o meu rendimento era maior, mais eu ia beber. Então as coisas, às vezes, o dinheiro ele sempre às vezes agrava os problemas ou as qualidades que você já tem. E para isso é importante você admitir que você não sabe de tudo, né? Não se fechar ao conhecimento externo e também se cercar de pessoas boas que te incentivam. Eu não tô dizendo aqui pessoas que precisam ser do mesmo nicho que você, né, de trabalho, ou pessoas que só falam sobre dinheiro, trabalho, prosperidade e essas coisas. Não. Você pode se cercar de bons amigos que talvez até trabalhem no CLT, tenham uma vida normal, não são empresários, né? Talvez até nem atuem na mesma área que você, mas são boas pessoas de se ter por perto, são pessoas que te motivam, são pessoas que são engraçadas, né? Que você consegue se divertir com elas. É bom ter esse tipo de gente na sua vida também, né? Então eu não acho legal você entrar naquele modo caverna, né? Onde você só conversa com pessoas que estão na mesma sintonia que você, né, que estão na mesma frequência que você, a frequência de riqueza, e você só fala com pessoas que querem dinheiro e mais dinheiro, você vai se cercar de pessoas talvez até gananciosas se você seguir por esse caminho. O outro extremo também não é legal, você se fechar do mundo externo, né, e você focar 100% em si. Cara, se você foca 100% em si e não deixa nada externo chegar em você, você não vai evoluir. A evolução de uma pessoa, ela é baseada nos pequenos fragmentos de coisas externas que se juntam com essa pessoa, né? Que formam o caráter dessa pessoa, que formam os pensamentos dessa pessoa. A gente não cria nada do zero, né? Inclusive uma pessoa, ela não é criada do zero, né? Você não vai prender alguém numa sala e a pessoa vai sair dali com uma ideia extraordinária, não, né? A pessoa precisa de incentivos externos, a pessoa precisa de experiências com outras pessoas para daí sim conseguir criar novas ideias, conseguir formular novas linhas de pensamento. A gente precisa disso. Então, infelizmente, se você se trancar num quarto e não falar com mais ninguém, a única coisa que vai sair de você é você mesmo, entendeu? Não vai sair nada externo, não vai ter um conjunto de ideias e de pessoas ali que vão formar o seu pensamento, talvez daí saiam novas ideias. Cara, muitas boas ideias que eu tenho às vezes conversando com alguns amigos, né? Eu tô falando com alguns amigos ali, tô apontando um pouquinho a maneira de que eu tô pensando sobre algo, daí chega alguém e me dá uma ideia um pouquinho diferente, daí eu analiso a ideia dessa pessoa. Então sempre tá aberto a ideias diferentes também. Às vezes você acha que você tem a melhor ideia do mundo, chega alguém e fala o contrário, né? Fala, nossa, sua ideia é uma merda. Daí, em vez de você simplesmente descartar o comentário dessa pessoa, tenta entender o porquê que a pessoa falou aquilo, tenta compreender, né? Se talvez você possa estar errado, né? Talvez a gente possa estar errado. Então sempre dá o benefício da dúvida, tanto para as pessoas quanto para si mesmo, né? Às vezes você tá tão convencido, muitas vezes, né, na minha vida eu tava tão convencido de uma ideia, né? Eu achava que, nossa, essa ideia é super revolucionária, é a melhor coisa do mundo. E daí quando às vezes eu falava pra outras pessoas, as pessoas davam, nossa, cara, porra, eu acho que talvez se você fizesse isso fosse melhor, né? Eu não sei se isso que você tá fazendo é a melhor coisa do mundo. Eu poderia simplesmente falar, não, eu vou fechar as portas pra essas opiniões externas e eu vou seguir no meu caminho aqui e fazer as coisas. Cara, às vezes você pode quebrar a cara lá na frente. Às vezes pode ter alternativas melhores que você deixou de ouvir, conselhos que você deixou de ouvir, experiências que você deixou de viver, simplesmente por você recusar interagir com pessoas que talvez pensem diferente de você. É muito importante, além de você ter pessoas boas que te incentivam à sua volta, você ter pessoas que também são contra as suas ideias, né? Se você se cerca somente de pessoas que concordam com tudo que você fala e tá tudo certo e é isso, muitas vezes, às vezes, você pode estar seguindo um caminho totalmente errado, só que ninguém ali no seu círculo de pessoas te disse o contrário, né? Então você seguiu ali convencido de que você estava 100% certo, você era o dono da verdade e você sabia de tudo. Porque se você se cerca de pessoas que só têm as mesmas ideias que você, muito provavelmente você vai entrar numa bolha, né? Isso acontece muito na política, onde você entra de uma bolha de pessoas que têm as mesmas ideias, e cada vez essas ideias ficam mais extremas e mais tendenciosas a um lado. E você esquece totalmente que existe um outro lado, e que às vezes não existe apenas dois lados, às vezes existem muito mais que dois lados, e você se fecha também a pensar que existe só dois lados. Mas não, a vida é muito mais complexa do que A ou B. A gente tem múltiplas opções. Mas outra coisa também, né? Você não deve dar atenção a todo tipo de crítica, né? Ou a simplesmente um hate, né? E é muito fácil você identificar o que é um hate e o que é uma crítica construtiva. Uma crítica construtiva, primeiramente, que ela não vem com um tom de ameaça, né? Ela não vem com um tom de desdém nem de ameaça.
ela vem realmente como, olha, eu acho que não foi tão legal isso aqui que você fez, né? Ou, cara, já pensou em tentar melhorar isso aqui? Sabe, tipo, é uma coisa que não vem como um ataque direto, entendeu? Ataque direto, muitas vezes vale muito mais a pena você ignorar, né? Isso eu vi, na verdade, num vídeo no YouTube quando eu tava começando com o meu canal aqui, né? Ele tava basicamente falando pra você não criar inimigos quando você estiver crescendo na vida, né? Não tem por que você criar inimigos de graça ou expressar opiniões sobre outras pessoas simplesmente de forma gratuita. Às vezes, aquele cara que você não vai muito com as ideias dele, talvez ele possa se tornar um parceiro de negócio seu no futuro, né? Talvez você não concorde com algumas ideias dele, mas com outras você se alinha muito bem, né? E se você simplesmente começa a jogar hate em cima de uma pessoa, você começa a criticar o trabalho de alguém de forma gratuita, às vezes você perde a oportunidade de fechar algum negócio com essa pessoa no futuro, entendeu? De criar uma oportunidade linda. Você fecha a porta para várias oportunidades e às vezes essa pessoa que você falou mal ali ou que você começou a criticar o trabalho dela ou alguma coisa assim, às vezes essa pessoa conhece outras pessoas. E daí, se essa pessoa é mais próxima dessas outras pessoas, ela vai falar, olha, cara, esse cara aí é meio estranho, né? Quando alguma outra pessoa chegar nessa pessoa que você criticou, perguntando sobre o seu trabalho, é muito provável que a pessoa fale, putz, cara, ele falou mal de mim ali, eu não sei se é um cara bom pra você fazer negócios, ele não passou uma índole muito boa. E daí você fecha não a porta só pra essa pessoa, mas pra todas as outras pessoas que a pessoa conhece também. Então não feche portas, né? Não feche portas assim. Ou se for pra fechar uma porta, você não precisa mostrar pro mundo inteiro, né, que olha, eu não gosto dessa pessoa, não gosto do trabalho dessa pessoa, né, olha, eu acho que o que essa pessoa faz aqui é antiético. Não precisa, você não tem necessidade de expor essas coisas na internet, até porque você não sabe quem tá te assistindo. Às vezes quem tá te assistindo é uma pessoa que gosta muito do seu trabalho e que até gostaria de fazer uma parceria com você, mas ela também conhece essa outra pessoa que você tá falando mal e ela olha isso e fala, putz, cara, será que dá pra confiar nesse cara, né, olha o tanto de coisa ruim que ele tá falando dessa outra pessoa aqui de forma gratuita. Então tomar muito cuidado disso, né. Teve um caso aqui no canal que eu nem cheguei a comentar publicamente sobre ele porque eu tava muito ocupado com outras coisas, né? Inclusive eu não vou citar nomes aqui, mas é basicamente um outro editor que também criou um servidor do Discord, também tava fazendo vídeos ali no mesmo modelo que eu, e eu nem conhecia ele, eu nunca tinha visto ele na vida, nunca falei com ele na minha vida e eu nunca nem dei atenção pra esse cara. E ele começava a falar mal de mim em todos os vídeos, né? Falava que eu era burro, ele tá cobrando R$ 50 ali das pessoas, né? Tá roubando as pessoas, por que ele tá fazendo isso, né? Nossa, esses caras... Enfim, ele começou a criticar tanto a minha pessoa como o meu trabalho de forma gratuita, sendo que eu nunca nem tinha conversado com ele. E eu nem dei atenção, né? Às vezes vinha alguns outros editores, amigos meus, falando, cara, vai lá conversar com ele, troca uma ideia, não sei o quê. E, cara, assim, não tem por que eu trocar ideia com alguém que simplesmente tá me atacando de graça, entendeu? Ele fechou a oportunidade de talvez a gente fazer alguma coisa junto, simplesmente porque ele começou a me criticar de forma gratuita, né? Então eu não senti mais vontade de fazer um vídeo em conjunto com essa pessoa, ou nem de citar o nome da pessoa, né? Não tem por que você dar palco pra hater, não tem por que você dar palco pra alguém que tá aqui te criticando, né? E o resultado disso é bem fácil de ver, né? Quando você não dá atenção pra uma coisa, normalmente ela morre no longo prazo. Muitas vezes as pessoas que te criticam, elas precisam, né, de você olhar de volta pra elas, porque esse é o combustível delas é a sua atenção. E se elas não têm a sua atenção, muitas vezes elas vão simplesmente parar ou não falar mais de você, entendeu? Porque elas precisam... A pessoa que tá criticando alguma coisa, né, só é legal pra pessoa criticar alguma coisa se ela tá recebendo alguma coisa de volta. E a coisa de volta que ela vai receber é a sua atenção. Quando você não dá essa atenção, a pessoa perde o motivo do qual ela tá fazendo aquilo, entendeu? Aqui no meu canal é um bom exemplo disso aqui, né? Eu dei esse exemplo em específico aqui de um outro criador de conteúdo, mas teve várias pessoas aqui no comentário, no começo do canal, que falavam que as coisas que eu dizia aqui que era mentira, né? Que eu não tinha esse salário, que eu tava simplesmente enganando todo mundo aqui, que eu tava criando toda uma narrativa falsa. O que é bem estranho, né? Porque desde o primeiro vídeo do canal aqui eu mostro a minha conta bancária, eu mostro todos os nomes dos meus clientes e quanto eu recebi de cada um deles. Às vezes as pessoas elas estão tão fechadas ali no meio dela que quando ela vê algo um pouco extraordinário, né? Fora do comum, como um jovem de 21 anos ganhando R$ 42 mil editando vídeos, ela automaticamente vai dizer que aquilo é mentira. E às vezes nem é culpa dela, né? Aqui na internet, no marketing digital, tem tantas pessoas vendendo promessas, vendendo produtos, prometendo ganhar dinheiro, né, mostrando faturamentos exorbitantes, que as pessoas nitidamente começam a duvidar disso, né, elas começam a pensar duas vezes se o que aquela pessoa ali, né, do vídeo tá dizendo é verdade ou não.
Porque eu sinto que desde a pandemia até aqui, né, principalmente ali na pandemia, em 2020 em específico, teve o auge de muitas pessoas enriquecendo, vendendo produtos na internet, seja cursos, né, mentorias, comunidades. Muitas pessoas ficaram muito ricas vendendo isso e as promessas começaram a ficar cada vez mais agressivas, né? Então a gente ia ali de promessas no começo de, faça os seus primeiros 5.000 reais por mês, né? Pra começar, tipo, faça 100.000 reais por mês, crie um negócio do zero em uma semana, né? Eu não sei direito bons exemplos aqui de promessas, mas teve muitas, né? Toda hora a gente esbarra ali no Instagram com mais uma pessoa prometendo alguma coisa pra você através de um anúncio. E eu acho que o que mais me dá raiva disso é a copy da pessoa, né? É o jeito como a pessoa passa essa oportunidade pra você. Às vezes ela só fala do fator financeiro, da liberdade financeira, liberdade de tempo e todas essas coisas, mas ativamente ela não mostra, às vezes nem com o que ela vai ensinar, né? Então, é muita promessa em cima do dinheiro, dos resultados, e pouca promessa de fato conhecimento, né? Às vezes eu vejo muita copy, muito anúncio, aonde não se mostra nem o conteúdo ali do curso ou o que o curso vai ensinar, né? Então eu sinto que muitas vendas ali na pandemia ocorreram não porque às vezes a pessoa tinha interesse no que estava sendo ensinado, mas porque a pessoa tinha muito interesse em fazer dinheiro. Ela queria fazer todo aquele dinheiro, queria viver aquela vida de luxo, então ela às vezes comprava o produto mais pensando no lado financeiro do que no que ela vai aprender, né? Às vezes a pessoa nem gostava de, sei lá, fazer tráfego pago ou de vender coisas na internet, e ela comprava e tentava fazer e perdia dinheiro e se frustrava porque ela estava focada muito no financeiro e não no que realmente seria ensinado, né? É tipo uma pessoa que vai fazer medicina porque quer ganhar muito dinheiro e não porque gosta de ser médico, né? Ou uma pessoa que vira um advogado porque ela pensou na cabeça dela, né? E foi dito a ela que um advogado ganha muito dinheiro e ela fez essa profissão por causa do dinheiro, mas realmente não tinha nenhum interesse em advocacia. E isso passa para o próximo tópico aqui da minha lista, que é trabalhar com o que você gosta. Normalmente as pessoas que ficam ricas cedo, elas trabalham com o que elas gostam. Elas têm uma certa habilidade, elas têm um certo dom ali, por se dizer, em alguma área, entendeu? Os editores de vídeos que mais ganham dinheiro que eu conheço, eles começaram muito cedo e fazem isso muito cedo, né? Começaram com hobby e depois transformaram para trabalho. Muitas pessoas de outras áreas, até quem trabalha com vendas, né? Tem gente que gosta de vender desde criança, né? E depois só adaptou isso para o modelo online, começou a vender online e começou a fazer dinheiro também com isso. Ou às vezes a pessoa não tem paixão por algum trabalho criativo em específico, né, ou algum trabalho em específico, mas ela gosta de ser empresário, ela gosta de empreender. Então ela empreende com qualquer coisa, né? Às vezes ela não tá nem se importando com o que ela tá empreendendo, o que ela gosta mesmo é de criar negócios e de empreender. E trabalhando com o que você gosta, você tem muito mais energia, né? Você tem muita mais disposição para fazer as coisas. Eu só consegui chegar tão longe com a minha carreira de editor porque eu realmente gostava de editar vídeos. Eu gostava de abrir o Premiere, eu gostava de fazer os cortes, de adicionar música, colocar os efeitos sonoros. Eu gostava de deixar o vídeo engraçado, né? Eu sempre gostei de fazer isso e eu fazia isso até de maneira além, né? Porque eu gostava de editar, mas às vezes eu não gostava de editar determinado tipo de vídeo ou para determinado tipo de cliente. E eu nem editava para esses clientes. Eu já recusei muito cliente porque eu simplesmente não gostava do estilo de vídeo que ele fazia. Então, cada vez mais na minha carreira de editor, eu fui nichando mais pro nicho que eu gostava de editar, que era Minecraft, Roblox, vídeos de jogos, né? Os vídeos que eu assistia quando eu era criança. Os outros nichos, né? Os clientes de outros nichos que também queriam trabalhar para mim, muitas vezes eu recusava. Por mais que às vezes talvez eu tivesse uma oportunidade de ganhar um bom dinheiro trabalhando para esses outros clientes, não era algo que eu gostava, né? Então consumia muito da minha energia mental ali. Eu me desgasto muito menos editando um vídeo de Minecraft do que editando um vídeo de documentário, por exemplo. Então, além do pensamento a longo prazo, né, de quanto tempo eu consigo me manter fazendo esse trabalho de maneira feliz e satisfatória, também tem a questão de energia ali, né? Quando você faz algo que você não gosta muito, normalmente você vai gastar muito mais energia mental ali para fazer aquela coisa. Quando você faz algo que nem eu faço hoje em dia, eu edito vídeo de Minecraft e eu genuinamente me divirto às vezes editando os vídeos, né? Eu até dou risada às vezes assistindo algumas partes ali do vídeo. Quando você faz isso, você não gasta tanto da sua energia mental e fica uma coisa muito mais leve, sabe? Muito mais fácil ali de lidar. Claro que no começo da minha carreira eu tive que pegar alguns clientes que eu não gostava, porque eu precisava fazer um dinheiro ali, né? Então eu aceitava às vezes propostas de clientes e vídeos que eu não gostava de editar, mas eu precisava fazer o dinheiro. Depois, quando eu fiquei mais estabilizado na minha carreira,
eu fiz a transição para simplesmente trabalhar com os vídeos que eu gosto, entendeu? E escalar o máximo possível a minha renda trabalhando com o que eu gosto. Extremamente nichado, né? Eu gosto de edição de vídeo e depois eu percebi que eu também gosto de editar vídeos de jogos. E eu comecei a editar apenas vídeos de jogos. Mas isso não é verdade para todos os segmentos. Às vezes, existe alguma oportunidade de você empreender de um nicho que talvez não seja muito atraente para você, né, mas que possa te trazer muito retorno financeiro. E nesses casos, vai aí de equilibrar, né, a sua vida, né? Já conversei com meu psicólogo algumas vezes, ele tem alguns relatos, né, de pessoas que ele conhece que, por exemplo, trabalham com programação e elas nem gostam de trabalhar com programação, mas elas gostam do que a programação fornece a elas, né, que é um salário alto em dólar e também a liberdade ali de fazer as coisas, né? Às vezes elas trabalham para uma boa empresa ali e é um trabalho que te fornece o dinheiro e a liberdade de tempo que você quer. Não a liberdade de tempo, mas tipo um bom tempo livre no seu dia, né? Não é um trabalho que te consome muito tempo do seu dia. Então a pessoa não gosta de trabalhar, mas ela gosta do que o dinheiro desse trabalho fornece a ela e ela continua fazendo o trabalho ali. Então vai também de você organizar as suas prioridades. Nem sempre você vai trabalhar com o que você gosta, mas se o seu trabalho te traz algo que você gosta, que seja o dinheiro ou mais tempo livre, talvez seja interessante você continuar nele, né? Você também não precisa centrar todas as coisas boas da sua vida no trabalho, né? O trabalho é só uma faceta da sua vida, né? A sua vida é muito mais do que apenas o trabalho, ou pelo menos deveria ser muito mais que apenas o trabalho. É legal e preferível você trabalhar com uma coisa que você gosta, mas se não, trabalhe pelo menos com alguma coisa que te forneça o que você gosta. Por exemplo, se você gosta de passar tempo com a sua família, se você gosta de ir em bons restaurantes, se você gosta de fazer viagens, trabalhe com algo que te forneça isso. Não tem problema trabalhar só pelo dinheiro, né? Se você realmente está usando o dinheiro para fazer as coisas que você gosta. Afinal, é uma moeda de troca. E se você pode trocar o seu trabalho por dinheiro para fazer o que você gosta, até que funciona, né? Não dá para viver em função do trabalho e daí você não tem nem tempo para gastar esse dinheiro com as coisas que você realmente gosta. Como eu já disse, eu edito vídeos, né? Edito para gringos e recebo em dólar. Se você já editou vídeos ou se você tem interesse na área de edição, ou se você só tem interesse, na verdade, em ganhar em dólar, né? Ganhar um bom dinheiro em dólar, tem o meu curso ensinando como eu faço o meu trabalho, né? E aí como você também pode editar para gringos e ganhar em dólar, né? Eu mostro vários lugares para você encontrar clientes, inclusive servidores do Discord, algumas plataformas ou algumas redes sociais onde você consegue encontrar esses clientes e ganhar em dólar. Além disso, tem a comunidade no Discord também, tem um link aí na descrição do Discord se você quiser entrar. Tem vários outros editores lá que também editam para gringa, inclusive eu, e você pode tirar dúvidas diretamente comigo. Esse vídeo vai ficando por aqui e eu te vejo no próximo.